Esse é o vídeo demonstração do nosso sistema .artec, representado pela empresa RC Serviços. Então vamos lá. O ícone do nosso sistema é esse daqui, para tratamento de ponto eletrônico de diversas marcas, né? Existem várias marcas no mercado e ele atende uma boa parte delas. Vamos clicar aqui no íconezinho dele para ele abrir aqui o sistema. Para vocês verem, a tela inicial do sistema é essa aqui. Ele pede um login e uma senha. Só que aqui, como não está configurado como padrão, então ele só tem o usuário admin e sem senha. Mas pode ser configurado posteriormente. Está aqui a principal tela dele, né, com as principais funções, que é funcionário, horário, ponto diário, espelho de ponto, enviar e receber marcações. Então a gente vai dar uma explanada no início desse painel dele. Primeiro começando com o de funcionários. Funcionários, ele está aqui com cadastro, né, que você vai cadastrar a matrícula, identificador, o número de PIS, né, vai o nome, a empresa a qual ele trabalha, o horário que ele trabalha, né, as funções. E uma coisa bem interessante do .artec, ele pode ser configurado, o funcionário colaborador, para ele trabalhar, para ele ter um horário principal e um horário alternativo, né? Para que isso? Vamos botar uma situação que às vezes tem um funcionário que ele trabalha numa escala de horário e ele precisou trocar o horário com outro funcionário, né? Então ele pode ser cadastrado nos dois horários, a qual ele geralmente troca, né, a sua escala com o outro companheiro, e assim o horário que ele bateu, o ponto consegue identificar aquele horário que ele trabalhou, né? Por exemplo, às vezes o funcionário ele trabalha de 8 às 18, né? Aí já tem um outro funcionário que ele já pega das 7 da manhã até às 17, né? E aí ele precisou trocar horário com um outro funcionário, né? Ou então às vezes um funcionário trabalha numa escala pela manhã e o outro à tarde, aí acontece de inverter. Então essa configuração já serve para que o ponto já identifique tanto o horário principal como o alternativo, né? Isso aqui é bem interessante, né? Essa forma de gestão aqui do sistema. Tem esse daqui que é o cadastro de horas, né? Que você pode cadastrar as horas de segunda a domingo, né? E os horários também os horários que você pode cadastrar, né? Flexível, né? De segunda a domingo. Ele vai mostrar aqui a carga horária do trabalho, né? E outra coisa interessante aqui do .artec é que, por exemplo, um horário específico para um tipo de funcionário, você pode vir aqui e cadastrar a hora extra específica, né? Se tiver horas extras, né? De segunda a sexta, você pode habilitar diferente as horas só para o sábado, habilitar só para feriado, só para o domingo, né? A questão se vai ganhar 100%, se vai ganhar só 50%. Ele também faz essa toda a configuração naquele horário daqueles colaboradores, né? Período da noite, qual é o valor do noturno pago e qual é o horário que trabalha da noite, é das 22 às 5, 22 às 6. Então ele tem toda essa configuração aqui que pode ser feita, que são configurações extras, né? Esse aqui é o ponto diário, que é para mostrar as batidas de ponto do dia dos funcionários, e pode escolher qualquer um outro dia, né, que ele vai mostrar as batidas diárias dos funcionários, os horários que bateu, né? E ele tem essa parte que é o espelho de ponto, que vai mostrar tanto o cartão como o cálculo, né? E aqui ele vai ter todo o cálculo, vai ter todas as horas, tudo.
né? E outra coisa interessante, né, do ponto Artec é aquela situação, né, que a gente viu lá nos funcionários, do horário alternativo e principal, você pode já deixar lá cadastrado. Mas se você quiser tratar aqui já diretamente no ponto, você pode, né? Por exemplo, esse funcionário trabalhou de 18 às 6 nesses horários, do dia 21 até o dia 30, vamos botar essa hipótese. Só que do dia 31 até do dia 31 até o dia 5, vamos dizer que ele precisou trabalhar em outro horário, das 6 às 18. Então, se esse horário tiver aqui, você só faz selecionar e você vem para cá e ele tem essas funções aqui. Troca de escala. Aí você pode colocar a escala nesses períodos a qual o funcionário trabalhou. E aí, quando você bota a escala, geralmente ele vai embaralhar os horários, né? Os horários, então não tem problema. O sistema ele já tem essas guias aqui, ó. Organizar fechamento, né? Que aí, com a troca de escala que foi feita aqui, organizar fechamento, pronto. Ele vai organizar as batidas, né? Como elas devem ser, né? Que não é de 18 às 6, são das 6 às 18, né? Sem adicional noturno, né? E outras coisas para quem trabalha na madrugada. E aí, quando você organiza o fechamento, que ele bota tudo na mesma linha, ainda às vezes pode vir embaralhado. Eles ainda podem vir com o horário das 18 às 6, sendo que a pessoa trabalhou das 6 às 18. Aí ele tem outra coisa fantástica para você não ter que mexer manualmente no ponto. Você vem para cá, organizar batidas. Aí ele vai com a nova escala que trocou para esses dias, ele vai pegar o horário e vai colocar certo. Ele mesmo vai organizar as batidas no horário 17, que seria de 6 às 18. Essas funções que facilita muito na hora da manipulação do ponto, né? Ele tem aqui observações diárias, que você pode cadastrar as observações diárias, né? E colocar no ponto. Ele tem banco de horas, você pode calcular o banco de horas, o período, né? Por exemplo, vou calcular esse período aqui para esse funcionário de banco de horas. Aí ele está zero, não tem nem falta nem saldo, né? Mas se eu botar aqui uma outra data aqui e calcular, ele vai fazer o cálculo e o ajuste, né? Outra coisa bem fantástica do ponto Artec, o quadro de justificativas. Você pode fazer as justificativas personalizáveis, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, falta abonada ou abono. Um funcionário estava trabalhando, mas ele precisou sair porque teve um problema de família, teve algo para resolver, né? E ele precisaria deixar o condomínio. Então você pode criar uma justificativa, né? E inserir, deixar ela neutra. Quando desmarca aqui, deixa ela neutra. Ele nem vai tirar e nem vai ele nem vai pôr e nem vai tirar as horas do funcionário. Se quiser criar uma justificativa por uma situação que possa marcar como normal, ele vai inserir naquela justificativa as horas normais daquele funcionário. Se você precisar fazer uma outra configuração específica para sua empresa, que quando você coloque ele realmente marque como falta, então ele vai retirar. E ele já tem essa outra função que já acrescenta o adicional noturno, né? É uma coisa bem interessante e fantástica. Outra coisa bem interessante do ponto Artec, quando você cria os feriados, que você vem aqui e cria os feriados, você pode vincular os feriados por departamento ou grupos. Por exemplo, você pode ter uma empresa que tem funcionários que trabalham 12 por 36, então não paga hora extra para eles de trabalho, né, nos feriados.
né? Que aí porque ele já trabalha 12 por 36, então ele não recebe as dobras do feriado. Mas tem um outro grupo da empresa que quando é feriado, esse outro grupo recebe, por quê? Porque ele só trabalha em horário comercial e aí eu preciso do funcionário naquele dia para o trabalho. Então, você pode definir feriado para os dois no período de ponto, mas ele só vai fazer o cálculo das dobras naqueles funcionários que têm direito a receber. Naqueles outros que trabalham em uma escala como 12 por 36, ele não vai receber esse adicional. É outra coisa bem interessante do ponto Artec. É aqui, vincular departamentos, aí você pode determinar da supervisão, vai receber, dos serviços gerais, não vai receber, mas a ronda e a portaria vai ficar de fora. Pronto, aí a ronda e a portaria, eles, quando é o feriado, eles não recebem as horas extras, mas os serviços gerais e supervisão passa a receber, né? Outra coisa bem interessante do ponto Artec isso. Ele tem essa função aqui de enviar, para quando você faz as marcas, você cadastra o funcionário, você envia informações para o ponto, e essa daqui de receber as informações do ponto. Ele recebe, já organiza e já coloca tudo já parametrado, né? Para que você trabalhe organizando o seu ponto. Sistema muito fácil, intuitivo, né? Que aí eu dei uma explanação aqui. Ele tem mais outras funções que você pode fazer, né? Que aí a gente demoraria muito para falar dessas outras funções, mas pelo menos as principais deu para a gente dar uma pincelada e vocês verem como ele é bom, fácil, intuitivo e completo. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvidas, qualquer informações, no final do vídeo vai estar o meu nome, o meu número de telefone e o WhatsApp para que vocês entrem em contato. Obrigado.